Saudações, soberanos e soberanas! Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do Tricolor. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um giro de notícias do São Paulo. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, depois amanhã já tem Libertadores, então vamos que vamos preparar aí para os eventos que a gente tem pela frente. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agradecer a todo mundo que tem feito isso, viu? Muito obrigado. O canal está começando a crescer aí, vamos que vamos. Começando com o replay da Copinha, hein? Ontem teve o Sub-20, né? O São Paulo contra o Corinthians. O Corinthians terminou o primeiro tempo ganhando de 2-0. Depois a molecada voltou, dominou o jogo. E aí descontou o primeiro com o gol do Nicolas. Aí logo depois teve um pênalti no Mike. Ele mesmo bateu e empatou o jogo. E no final o Igão foi lá e virou o jogo pra gente. Mais uma vez batendo na galinhada esse ano, hein? Esse ano tá gostoso, hein? São Paulo ganhou de 3-2, está na quinta posição do Brasileirão do Sub-20. E a saúde, né, do Luiz Gustavo foi matéria internacional ontem. Vários jornais de vários países divulgaram o problema, né, que o Luiz Gustavo está enfrentando, o tromboembolismo pulmonar. Recapitularam os times que ele passou, né? E a seleção brasileira, inclusive. E, cara, não posso deixar de dedicar esses vídeos aqui do canal no momento para o Luiz Gustavo. Desejar toda a melhora do mundo, que Deus abençoe ele, independente de ele voltar para o São Paulo ou não jogar, o que a gente gostaria que acontecesse. Mas o mais importante é que ele saia dessa com saúde, fique tudo bem. E as últimas notícias que a gente teve lá do Albert Einstein é que o quadro dele está estável. Tivemos relatos também dos médicos falando que foi por Deus que ele não foi viajar com o Atlético Mineiro. Que se os médicos do São Paulo não tivessem encaminhado ele para o Albert Einstein quando ele reclamou da dor na região do peito, a pressurização do avião costuma complicar esses casos. Então, graças a Deus que ele avisou, né, que ele estava com dores e não foi viajar com o time. Estamos rezando bastante aqui, torcendo muito para que o Luiz Gustavo fique bem logo. Força aí, rapaz! E o Alexandre Pato, hein, ele deu uma entrevista falando que ele ainda não está aposentado, né? Mas que ele está conversando com outros jogadores para se preparar, para decidir o que ele faz, né? Se ele para ou não. Ele fala que ele tem o sonho de entrar em campo com o filho dele, mas que o filho dele tem só um ano, que vai demorar para ele entender alguma coisa. E aí ele está meio indeciso do que ele faz. O Pato que teve a última passagem no São Paulo em 23, né? E não jogou muito. E ele até reclama, que fala que não que ele tem um problema, mas que ele ficou frustrado que o Dorival não colocava ele para jogar, que ele entrou, depois fez um gol, depois entrou contra o Flamengo, aí depois não jogou mais. E ele não entendia o porquê. Ele fala que o treinador faz o trabalho dele, o presidente, a diretoria fazem o trabalho deles, mas ele não queria que aquilo incomodasse ele, né? Então, parece que ficou uma frustraçãozinha no final aí, na última passagem do Pato com o São Paulo. Eu, sinceramente, gostava bastante do futebol do Alexandre Pato. Acho que da outra vez que ele passou, se não me engano, foi em 2015 ou 2016. Ele estava muito bem naquela época. Foi até a época que o Caleri passou também pelo São Paulo, da outra vez também. E acho que se ele tivesse ficado ali, lá ele decidiu sair, mas se ele tivesse ficado ali, ele tinha virado o ídolo do São Paulo, cara, porque ele estava muito bem naquela época. É uma pena, cara, uma pena mesmo, mas acho que agora não dá mais, né? Agora, sinceramente, ele ainda fala na entrevista que ele acha que se ele pegar uns jogos para dar continuidade no trabalho e tal, que ele acha que ainda dá um caldo, mas sei lá, não. Já teve muito problema de lesão e tal, apesar de ser um jogador excepcional. Acho que talvez esteja chegando a hora de dizer adeus pro futebol, né? E o que que você acha? Você gostava do Pato? Não gostou quando ele passou? Gostou? Fala aí, deixa aí nos comentários pra gente. E o Galvão, né? O Galvão estreou faz pouco tempo um programa na Bandeirantes, né? Chamado Galvão e Amigos. E ele entrevistou o Muricy. E teve uma conversa bem legal lá com o coordenador de São Paulo. E uma das coisas que o Muricy falou foi que ele foi conversar com o Zubeldia depois do jogo contra o Atlético. E ele falou que ele estava realmente muito nervoso. Disse que ele deu um chute no banco de reserva lá do São Paulo, que ele machucou até o pé, coitado. Mas ele falou que o Muricy deu um conselho, né? Falou que os juízes já entram sabendo como ele é, que se ele continuar com essa efusividade na hora de reclamar para os juízes já vão entrar querendo expulsar ele. E a gente sabe que é assim mesmo, né?
isso que eu falei no outro vídeo, para ver se ele não faz um revezamento com o coordenador, com o auxiliar dele, meu, cada hora um reclama senão, cara, ele não vai mais estar em jogo nenhum do São Paulo daqui a pouco. Aí o Muricy falou que o gênio dele é difícil ele resolver isso porque ele não aceita esses erros de arbitragem e que é o jeito dele mesmo, que ele sente muito o jogo na hora mas é o que eu falei no outro vídeo também, nesse caso contra o Atlético aí, eu não condeno porque eu teria feito a mesma coisa, cara. Não dá pra acreditar em tudo que aquele juiz maravilhoso fez. E além de tudo, depois da CBF falar que a atuação do cara foi boa. É pra cair o cu da bunda mesmo, viu? E ainda no mesmo programa, né, foi perguntado pro Muricy se ele não sente vontade de voltar, né, para a ser técnico. Aí ele falou daquele esquema lá que ele tem a cláusula no contrato, que todo mundo pode ser treinador menos ele. Ele fala que é por isso que dá certo, que fazem 4 anos que ele está no São Paulo e nunca teve problema com nenhum técnico por causa disso, que o primeiro dia os caras chegam e ele já fala, ó, eu vou fazer o meio de campo entre você e a diretoria, mas quem escala o time é você. Então ele falou que já teve tentação, que já teve jogadores que falaram para ele, meu, você conhece o time e tal, por que não volta? Mas pelo que ele disse lá, ele não tem mais vontade de ser treinador de futebol, não. Além do problema dele, né? Ele tem um problema de saúde lá que fica muito nervoso aí acaba de ferrar tudo. Mas eu sinto saudade, hein? Sinto saudade da época do Muricy. Não jogava tão bonito, mas ganhava fácil. E no vídeo de ontem a gente comentou, né, que a Superbet estendeu o contrato do patrocínio com São Paulo até 2030, que o Casares e o CEO da empresa postaram lá no Instagram e tal. Agora já teve o anúncio oficial. O Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, ele deu uma entrevista para o GE e falou que uma coisa que a gente estava preocupado, né, conforme passasse os anos aí de repente acontecesse igual aconteceu no contrato passado, que a hora que o São Paulo assinou o contrato era maravilhoso, um dos maiores do Brasil. Aí depois, conforme o tempo foi passando, o patrocínio, os valores começaram a ficar defasados, né? E aí o Eduardo Toni respondeu lá no GE que eles fizeram um delta, pegaram Palmeiras, Flamengo e Corinthians e dependendo como os patrocínios desses times forem ocorrendo no mercado, forem se atualizando no mercado, o São Paulo tem uma cláusula no contrato que também faz com que fique dentro não é uma média, mas ele não quis especificar, ele não quis explicar direitinho, como sempre, né, no São Paulo, né, nunca é 100% transparente, mas ele disse que a gente vai ter um gatilho para que aumente o valor do São Paulo, no caso do patrocínio do São Paulo. Mas que se entre esses três clubes, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, o valor deles caírem, o nosso também vai ser atualizado para baixo. Então é uma faca de dois gumes. Vamos torcer para que aumente e o São Paulo consiga arrancar uma grana, né? E ele também falou que esse novo contrato tem muito menos gatilhos. Então, ontem a gente falou que era praticamente impossível chegar num 1 bilhão que eles falaram, mas eles falaram que o Eduardo Toni falou que os gatilhos desse contrato caíram substancialmente. Então, a gente entende que talvez não seja mais tão impossível chegar naquele bilhão que eles falaram. Uma outra boa notícia também. A notícia não tão boa assim, digamos assim, é que o CT vai virar o Super CT a partir de agora. Não que isso seja ruim, mas é como se tivesse vendido os naming rights para a Superbet e tivesse jogado junto desse contrato, entendeu? Não fizeram um contrato separado. Então, diz que até vai ter um letreirinho lá na frente, quando os repórteres fazem as reportagens lá na frente do portão lá do CT e tal, vai estar lá Super CT, vai começar a ser falado assim nas mídias. Então, é mais ou menos o que foi feito com o Morumbis, mas com o CT no caso, só que está incluso no contrato de patrocínio Master do São Paulo. Então, eu não sei bem o que pensar sobre isso. Não sei também se conseguiria vender o naming rights do CT para outra coisa, porque não tem muito chamariz, né? Enfim, é um jeito de da Superbet ganhar e o São Paulo também. E uma coisa que a gente falou ontem no vídeo, mas está errado, eu falei que o valor do Oscar estava incluso naqueles valores do contrato da Superbet, e parece que não. A gente ainda não tem certeza porque não pegou o contrato na mão, nem sei se vai conseguir pegar. Mas o Eduardo Toni também falou que não, que os valores do Oscar são separados.
então menos mal. Então ainda tem os valores do Oscar esse ano e o ano que vem para a mais ainda, fora o contrato master da Superbet. Parece, por tudo que ele falou, um bom contrato. Parece que o São Paulo aprendeu com os erros do passado. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. E quinta-feira tem Libertadores, né? Jogo contra o Alianza Lima. Vai ser em casa, no Morumbi. E a Conmebol tinha proibido sinalizadores tanto em campo quanto nos arredores do estádio, né? E o São Paulo fez uma postagem nas redes sociais falando que é mágico a força do Morumbi no dia de Libertadores e tal. Mas lembrando os torcedores para que não levem sinalizadores, mesmo para fazer aquela recepção que é tão legal, né? Que teve até camisa comemorativa o ano passado, na recepção do ônibus dos atletas, mas que está proibido pela Conmebol. Teve clube aí que já tomou mais de 1 milhão de multa por causa disso e o São Paulo não está podendo perder dinheiro, né? Então o São Paulo postou nas redes sociais pedindo para que o pessoal não faça isso. E aí o Baby da torcida organizada falou que se você ia levar uma caixa de sinalizador é para levar três agora, que a Conmebol não manda na rua. É complicado, né? A gente torce pro São Paulo ou não? Você vai prejudicar o time por causa de uma coisa dessas? Não faz sentido, na minha opinião, né? Mas espero que os caras coloquem a mão na consciência e não prejudique mais ainda as finanças do São Paulo fazendo isso, né? Por mais que seja legal pra caramba, acho que quem tem que brigar contra isso é novamente diretoria, presidência de São Paulo, para que libere e aí o São Paulino possa realmente fazer essa festa novamente em volta do estádio. Agora, querer ganhar na marra de quem faz as regras do jogo vai dar ruim para nós. Espero realmente que o pessoal coloque a mão na consciência. E amanhã, às 3 horas da tarde, tem o sorteio, né, da terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo está no pote 1. Vamos ver quem que a gente pega, né, para ir para a próxima fase. Eu acho que eu não vou estar em casa nesse momento, então eu não vou conseguir fazer a cobertura ao vivo do sorteio. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando quem a gente pegou, analisando nosso adversário e tal. Então não perca aí nos próximos dias. Vamos torcer bastante pro São Paulo pegar o time mais facinho que tiver, pra gente não ter problema de lesão, não ter que se preocupar com isso, poder manter a cabecinha no Brasileiro e na Libertadores, que é, pelo menos pra mim, onde mais importa. Pra mim é Libertadores, né? Mas não quero cair no Brasileirão também, né? Vamos aguardar amanhã para ver quem que São Paulo pega. E uma última rapidinha aqui. O jogo do Botafogo e São Paulo, que estava agendado para quinta-feira, né? Dia 17 de abril, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ele foi antecipado para o dia 16, na quarta-feira. Ou seja, o São Paulo vai jogar contra o Botafogo no Newton Santos na quarta-feira, às 6h30 da tarde. E o jogo foi antecipado a pedido do Botafogo, né? Que vai ter um show lá no estádio deles. Mas o cantor Tiaguinho vai cantar lá. E aí eles pediram antecipação para dar tempo de preparar o estádio. Então, ao invés de quinta-feira que vem, quarta-feira que vem é o jogo com o Botafogo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem tem visto os vídeos, por quem ficou até o final. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Dá um like aí se você gostou do vídeo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo! Adversário fácil amanhã, hein? Na Copa do Brasil. Ajuda nós, Deus!